que disse que Jesus precisa fazer grandes discursos para resolver o problema de alguém? Quem foi que falou que Jesus precisa argumentar ou contra-argumentar para resolver o problema de alguma família? Jesus, com uma palavra, ele muda a história de toda a humanidade. Uma palavra. Uma palavra. Tio Corico dizia assim, não vamos cantar. Uma palavra revestida de poder, uma palavra com poder celestial, uma palavra pode converter o mundo, uma palavra com poder pentecostal. E aí tem uma música também, que era da Cassiano, que diz assim, basta uma palavra apenas, o mundo, seu sistema, cair aos seus pés. Não há enfermidade, nem peste ou fome, é só chamar o homem de Nazaré. Enfim, uma palavra é o suficiente. Gente, olha só, você não pode vir ao culto. Deus, aleluia! Você não pode vir ao culto imaginando que nós estamos aqui no encontro social entre amigos. Você não pode vir ao culto como se você estivesse indo a um shopping, estivesse indo ao aniversário de 15 anos ou de casamento. Quando você vem ao culto, eu pelo menos faço isso, eu venho primeiro para adorar a Deus. Porque Deus não está à procura de grandes músicos, Deus não está à procura de grandes ministérios de louvor, Deus não está à procura de grandes pregadores. Mas a Bíblia revela-nos que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que têm a capacidade de o adorar em espírito e em verdade. Então eu chamo aqui a atenção dos irmãos essa noite. Senhor. Já podemos dizer noite. Eu chamo a sua atenção agora. Uma das coisas mais nocivas que pode acontecer quando a gente vem para a igreja é a gente inobservar que Jesus está no nosso meio e que Ele está muito mais do que nós, ávido para abençoar-nos, para admoestarmos, para exortarmos e, sobretudo, edificarmos. Há um interesse direto da parte de Deus em fazer com que hoje não seja igual a ontem. Meu Deus, aleluia. Há um interesse da parte de Deus em que possamos compreender o que Deus efetivamente planejou para cada um de nós. Agora, depende mais de Deus ou mais de mim para receber ou perceber o que Deus tem para mim? Depende mais de quem? Hã? De quem, querido? Então diga, depende de mim. Depende de mim. Diga para quem está próximo de você, não sei você, mas eu entendo que o interesse tem que partir de mim. Aleluia! E eu vou te explicar por que nesse texto. Jesus, em seu profícuo ministério, ainda não havia passado numa cidade chamada Cafarnaum. Repita, Cafarnaum. Cafarnaum foi o lugar da segunda moradia de Jesus Cristo. Jesus depois vai fixar residência em Cafarnaum. Aquele episódio daqueles 4 homens que levaram o coxo pela janela foi em Cafarnaum, porque Jesus já estava morando em Cafarnaum. Jesus ensinava da sua casa em Cafarnaum. Mas até então, nesse episódio do capítulo 7 de Lucas, Jesus ainda não havia passado em Cafarnaum. Diga isso. Ele ainda não havia passado em Cafarnaum. Mas nesse dia, de forma bem peculiar, Jesus resolveu passar em Cafarnaum. Jesus quis passar em Cafarnaum. Jesus chamou seus discípulos, vamos em Cafarnaum. Quando Jesus chega em Cafarnaum, quando ele
passa por Cafarnaum, tinha uma situação complexa estabelecida naquela cidade. Quem era? Era o servo de um certo centurião. Por que certo centurião? Porque a Bíblia nem fala qual é o nome dele. A Bíblia diz um certo centurião. Então vejam, e quem era o centurião? O centurião, ele era o oficial do exército de Roma. Roma, que era o maior império da época. Roma, que tinha uma grande respeitabilidade pela sua força bélica, pela sua força econômica. Roma era extraordinariamente respeitável porque dominava tudo e a todos através das suas armas, através da força. E não era qualquer um, homem ou mulher, que se tornava um cidadão romano. Para se tornar cidadão romano, ele tinha que reunir duas qualidades. A primeira, pelo grau de intelectualidade, ele ia conseguir pelo conhecimento ou então pagando a sua cidadania, comprando a sua cidadania romana. Paulo, ele era judeu ou era romano? Judeu da tribo de Benjamim. Mas a Bíblia diz que Paulo também era cidadão romano. Lembra quando ele foi ser julgado por Agripa, que eles iriam dar mais de tantas chicotadas de Paulo? Ele falou: peraí, vocês vão condenar um cidadão romano sem que primeiro ele se defenda? Ele se utilizou do direito da sua cidadania romana para ter uma defesa justa. E quando ele se defende, quando eu falei aqui hoje pela manhã, que quando eles começam a dizer: mas você era um homem que era temido por todos, você matou tanta gente. Sim, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tudo que eu fazia era por zelo, por acreditar que aquilo era certo. Aleluia. É Deus. Então agora, um centurião romano, imagine, um homem de grande respeitabilidade, o homem que tinha só sob seus comandos 100 homens, centurião. Por isso, centurião, porque ele tomava conta de 100 homens, fora servos e escravos. Queridos, diz a Bíblia que um dos seus servos, esse que ele muito estimava, estava doente. Isso é tão profundo que eu vou dizer agora. Quando esse homem soube que Jesus estava passando na sua cidade, ele não perdeu tempo. Ele, de forma muito objetiva, ele quis demonstrar para Jesus que ele estava percebendo que alguém que estava acima da sua autoridade, acima da autoridade do imperador de Roma, acima da autoridade de qualquer outro médico, estava passando na sua cidade. E quando ele percebe que Jesus está passando na sua cidade, ele não perde tempo. O que ele faz? Ele chama os anciãos judeus. Os anciãos judeus eram uma casta religiosa que não fazia nada para ajudar quem não fosse judeu. E esses anciãos judeus, ao ouvirem o pedido desse centurião, eles imediatamente foram ao encontro de Jesus e falaram: Senhor, esse homem é digno que tu o atendas. Jesus disse: por quê? Porque ele próprio construiu uma sinagoga para que nós pudéssemos estudar a palavra, estudar o Torá, estudar o cânon bíblico. Esse homem tem sido uma bênção para nós. Aí eu me recordo da palavra que Deus fez, a promessa que Deus fizera a Abraão. Estão lembrados? Quando Deus disse assim no capítulo 12 de Gênesis: Abraão, aqueles que te abençoares, eu abençoarei, porém aquele que te amaldiçoares, eu amaldiçoarei. Agora aquele homem, ele estava sendo bênçãos para o povo de Deus. Portanto, a bênção de Deus estava repousando sobre a vida daquele homem. Agora preste atenção, olha que coisa fantástica, olha que coisa fenomenal. Aquele homem
percebe que Jesus está passando e ele não se fez de indiferente. Ele não estava ali, ele está passando, ele vai me ver. Ele está passando, ele é onisciente, ele vai dar um jeito de perceber que eu estou aqui. Coisa nenhuma. Ele fez com clareza uma manifestação para que Jesus Cristo ficasse atento ao seu pedido. Ou seja, ele estava querendo chamar a atenção de Jesus Cristo. Está entendendo hoje que eu estou pregando? Está entendendo? Não está entendendo? Se você não tem qualquer necessidade nesta noite, se você vem ao culto como se fosse qualquer encontro social, você não precisa chamar a atenção de Jesus. Agora, se você veio aqui nesta noite desejoso e desejosa que o Senhor, de alguma forma, atente para a sua necessidade, por favor, eu te convido agora, chame a atenção dele, porque ele está passando aqui nesta noite. Jesus está passando aqui nesta noite. Chame a atenção de Jesus. Aleluia. Pastor, só para me dar um outro exemplo, como eu devo fazer para chamar a atenção de Jesus, que eu te dou? Eu te dou. Existe um cara chamado Bartimeu, lembra de Bartimeu? Bartimeu era cego, mas não era surdo. E diz a Bíblia que ele estava quieto lá na sua mendicância até que ele ouviu um grande barulho. E ele começou a perguntar a Gabriel: o que é isso? O que está vendo? Me diga, me informe. Fale para mim, o que está vendo? Eu estou ouvindo barulho e eu não sei qual é a proveniência desse barulho. Alguém bem intencionado falou para Bartimeu: Bartimeu, Jesus vai passar na sua frente. O homem chamado Jesus vai passar na sua frente. Ele não perdeu tempo. Parecia que Bartimeu conhecia as Escrituras, porque ele se utilizou de dois elementos práticos para atrair a atenção de Deus. O primeiro, ele fez o que está relatado lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A palavra clamor no original hebraico significa falar em alta voz. Então ele começou a falar: Jesus! Jesus, em alta voz. Aí ele faz um outro elemento que é fantástico. Ele estava dizendo o seguinte: Jesus, filho de Davi. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: eu sei quem é o Senhor, eu conheço a tua história e sei o que o Senhor pode fazer por mim. Apenas Jesus, estou cego aqui, me ajude. Não, ele se utiliza de uma frase que denota conhecimento pleno a quem ele estava pedindo. Jesus, filho de Davi. Jesus era ou não era filho de Davi? Ele veio ou não veio da árvore genealógica de Davi? Estão lembrados disso? Estão lembrados? Estão lembrados? Quem era pai de Davi? Jessé. Quem era pai de Jessé? Boaz era pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. Davi, Salomão. Salomão, Roboão, Horão, até que chegou em Jesus Cristo. Queridas, em nome de Jesus, impulsionado pelo Espírito Santo, eu quero que você, que tem uma necessidade como eu tenho hoje, existe aquele corinho que eu gosto muito: Deus proverá, minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Aleluia! Deus proverá. Olhe para cá, Bartimeu, ele clama e declara: eu sei quem tu és, eu sei quem tu és. Ele não clamou ao vento, Milton, ele não falou ao vento. Será que ele foi? Não, ele falou o seguinte: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cala a boca, não atrapalhe o mestre, não fique falando alto, você é escandaloso. Você não está vendo que você está atraindo atenção, mas é isso que eu quero atrair a atenção dele. Eu quero que ele veja o que eu estou precisando.
Eu quero, querido, se você nesta noite tem algo da parte de Deus que você precisa que Ele venha a teu socorro, eu te convido agora. Se você tem boca, abra a tua boca e clame a Deus. Clame a Deus nesse momento pela tua necessidade. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Eu profetizo que o Deus provedor se revele nesta noite. Eu profetizo que o Deus provedor, o Deus Jeová Jireh, o Deus provedor, se revele na tua vida nesta noite. Talvez a provisão que você precise não seja dinheiro, não seja alimentos. Talvez a provisão que você precise seja no emocional, seja no espiritual, seja familiar. Não interessa. Eu só sei que Ele está hoje aqui dizendo: a tua necessidade será sanada se você clamar a pessoa certa. Jesus, aleluia, aleluia. Quem pode dizer para o irmão que está ao seu lado, qual é a necessidade que você precisa? Aleluia. Tem gente, Elialdo, tem gente que pode vir na igreja e acha que é mero assistente de culto. Assistindo o culto. Tem gente que pensa, não, o que vai fazer? Eu vim assistir o culto. Ah, é? Assiste o culto. É pra rir. Tá assistindo. Você não assiste o culto, irmão. Você participa dele. Oh, meu Deus! Você vive o culto. Você vive a providência do culto. Você vive aquilo que Deus tem pra você nesta noite. Repita comigo assim: o Deus provedor está se revelando na minha direção. Por quê? Diga, por quê? Eu estou clamando e sei bem a quem estou clamando. Eu sei quem é Ele. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele pode fazer por mim. Eu sei. E aí, Jesus agora fica tão interessado e ele fala: eu vou à casa desse homem, eu quero resolver o problema desse homem, eu quero agora eu vou resolver, eu vou lá. Aí esse homem fala: peraí, diga para ele que eu não sou digno que ele entre no meu telhado. Diga para ele uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra, uma palavra, com uma palavra Deus destrói o mundo, mas com uma palavra Ele refaz tudo de novo. Com uma palavra Ele fere e mata, mas com uma palavra Ele cura e dá vida. Com uma palavra Ele faz desaparecer o tumor cancerígeno. Com uma palavra Ele cura uma pessoa com câncer em estado de metástase. Com uma palavra Ele pega o mais vil pecador e o coloca sentado como príncipe. Com uma palavra Ele pega aquele que matou, roubou, destruiu, estuprou e dá a ele uma nova oportunidade de se tornar aquele de perseguidor a perseguido pelo Evangelho. Com uma palavra Ele levanta o caído, alegra o triste, faz nascer nova esperança para os desesperançados. Uma palavra suficiente, uma palavra. Não precisa, Milton, você tem que dar aula, tu tem que argumentar para tentar convencer alguém de alguma coisa. Eu preciso argumentar e contra-argumentar, mas Deus não! Deus, com uma palavra, Ele muda toda a história da humanidade. Aleluia. Se Deus muda toda a história da humanidade, Ele pode mudar a sua vida. Aleluia. Ele pode restaurar a sua casa. Ele pode dar nova chance daquele que perdeu tudo. Com uma palavra Ele pode mudar tudo. Pode ou não pode, irmão? Quem crê que pode, por favor, se manifeste. Eu creio! Jesus ficou tão
impressionado com aquele homem que ele disse: nem em Israel, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Só tem uma forma de eu fazer o que Deus deu na minha direção: é eu fazer uma declaração de fé. Quem pode fazer nessa noite uma declaração de fé? Então diga: eu creio que hoje o Jeová Jireh está se manifestando na minha vida, na minha casa, para a minha família. Os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos estão na palma da mão dele. E eu vou poder falar, como disse Jó: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos seus planos para a minha vida podem ser frustrados. Ei, bendito seja o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor! Deus tem plano maior para você. Deus tem plano maior para a sua vida. Deus tem plano maior para a tua família. Em nome de Jesus. E eu quero que você declare comigo, justamente aí que você está, com muita fé: Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. Deus tem solução para tudo em suas mãos. Alguém nessa noite no Evangelho, alguém nessa noite está precisando de algo da parte de Deus? Coloca a mão no teu coração agora, coloca a mão no teu coração, coloca a mão no coração. Deus, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi pregada, e nós cremos mais do que tudo, inclusive do ar que respiramos, que o Senhor já veio na nossa direção. E nós cremos no milagre estabelecido pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Se você crê nisso, declare com as suas palmas que Ele já está fazendo, em nome de Jesus.